Abra sua Bíblia comigo, em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 1. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 1. Hoje pela manhã o Senhor nos tocou de forma única aqui no nosso culto. Eu acredito que não vai ser diferente, amém? Amém? Quem acredita de verdade nisso, que o Senhor vai te tocar aqui hoje? Fala, toca em mim, Jesus. Aleluia. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela determinação de Deus, de acordo com a promessa da vinda que está em Cristo Jesus, a Timóteo, filho muito amado, graça, misericórdia e paz, provenientes de Deus e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Rendo graça a Deus, a quem sirvo com consciência limpa, como o serviram os meus antepassados, ao lembrar-me constantemente de ti, noite e dia, em minhas fervorosas orações. Recordo-me das tuas lágrimas e desejo muito te ver, para que possa encher meu coração de alegria novamente. Da mesma forma, trago uma lembrança da sua fé não fingida, que primeiro habitou em tua avó Loide e em tua mãe Eunice. Estou convencido que também habita em ti. Por esse motivo, uma vez mais quero encorajar-te, que reavives o dom de Deus que habita em ti, mediante a imposição das minhas mãos. Portanto, Deus não nos concedeu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Assim sendo, não te envergonhes do testemunho do nosso Senhor, nem de mim, prisioneiro dele. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos pela causa do Evangelho, conforme o poder de Deus. Quero ler novamente o versículo 6. Por esse motivo, uma vez mais quero encorajar-te, que reavives o dom de Deus que habita em ti. Você pode repetir comigo? Reavives o dom de Deus que habita em ti. Amém. Amados, o texto que nós lemos são palavras de Paulo a Timóteo. E nesse cenário aqui, Paulo já estava indo para os seus últimos dias aqui na terra. Então Paulo ele escreve a Timóteo, trazendo a Timóteo alguns ensinamentos. E no início da carta nós podemos ver o coração de Paulo sendo derramado sobre Timóteo através das suas palavras. E Paulo ele amava muito Timóteo. Timóteo era muito precioso para Paulo. E quando nós vemos aqui, Paulo ele fala: Timóteo, não meu filho, somente meu filho, mas ele titula Timóteo como meu filho, filho muito amado. E além disso, além de Paulo expressar por Timóteo o seu coração, o amor que ele tinha por ele, Paulo também ele fala da falta que ele estava sentindo de Timóteo. Ele fala do seu desejo em poder ver Timóteo. Paulo também ressalta a essência de Timóteo. Paulo fala sobre a fé de Timóteo, uma fé não fingida, uma fé que era semelhante à fé encontrada na sua avó.
e também na sua mãe Eunice. Mas no versículo 6, Paulo ele traz um encorajamento a Timóteo. E eu vejo aqui a centralidade desse capítulo, quando Paulo ele vira para Timóteo e fala: olha, uma vez mais eu quero te encorajar. Paulo ele está exortando Timóteo, fala: Timóteo, mais uma vez eu quero te encorajar, eu quero te dizer algo. Eu quero te exortar, Timóteo. E ele fala para Timóteo assim: Timóteo, reavives o dom que há em ti. O dom que você recebeu de Deus sobre a imposição das minhas mãos. Paulo está falando com Timóteo: Timóteo, traz vida para o dom que está dentro de você. Faz viver o que está aí dentro de você. Ativa o que você recebeu do Senhor através da imposição das minhas mãos. Timóteo, você precisa manifestar o que está aí dentro. Você precisa movimentar o que está aí dentro. O que você recebeu do Senhor. Porque quando Paulo fala aqui para Timóteo, o dom que ele recebeu do Senhor, Paulo não está falando somente de um dom, como nós sabemos e conhecemos. O fulano tem um dom, o fulano tem um dom nessa área, o outro tem um dom nessa área. Não, ele está falando sobre a medida que Timóteo recebeu do céu, através de uma transferência de unção de Paulo a ele. Ele está falando sobre a porção do céu que Timóteo recebeu de Paulo, através de Paulo. E o texto nos fala que, na verdade, o contexto de tudo isso aqui era um contexto muito difícil, porque Paulo estava preso, e mesmo preso, Paulo estava encorajando o seu filho Timóteo. E por sua vez, Timóteo estava livre, mas de acordo com o contexto daquele tempo, Timóteo estava enfrentando algumas dificuldades. E sabe o que Paulo está falando para Timóteo? Timóteo, você precisa reavivar, você precisa queimar novamente, você precisa acender no seu coração aquilo que um dia estava aceso aí. E quando nós vimos isso aqui, nós precisamos entender que Timóteo não tinha abandonado a fé. Timóteo não tinha parado a sua missão, não. Provavelmente Timóteo estava em Éfeso, servindo a igreja. Timóteo estava cumprindo as ordens de Paulo. Timóteo estava obedecendo o Senhor. Timóteo estava desenvolvendo a sua missão, como alguém que foi chamado por Deus. Mas no meio desse contexto, Paulo fala com Timóteo: você precisa reavivar o que você tem. Sabe por quê? Porque Timóteo seguia com a missão, cumpria um propósito, mas talvez ele não era mais o mesmo. Talvez o seu coração não estava como antes. Talvez o fogo que ardia no seu interior não era mais como antes. Talvez a paixão de Timóteo não era a mesma. Talvez o amor de Timóteo não era o mesmo. Talvez o fervor de Timóteo não era o mesmo de quando ele começou. Então Paulo está falando: Timóteo, você precisa voltar a queimar. Você precisa ativar aquilo que está dentro de você, cara. Você precisa voltar a ser quem você era. Porque Paulo, mesmo distante, ele percebe que talvez devido às circunstâncias, Timóteo estava enfrentando um cenário difícil em Éfeso. Timóteo estava numa lida contra falsos profetas, seguindo uma própria direção de Paulo. Timóteo talvez estava sofrendo com o afastamento do seu discipulador, do seu pai, Paulo. Timóteo, eu acredito que estava num cenário de medo, de insegurança, porque no versículo 7 Paulo afirma, e Paulo traz uma palavra, trazendo uma convicção contra o medo.
Então eu acredito que Timóteo também estava preso num cenário de medo, talvez de passividade. E aí Paulo fala: olha, você precisa queimar, você precisa voltar a ser quem você era. Você precisa reavivar o que está dentro de você. Sabe qual é a leitura que eu faço desse texto? Timóteo continuava seguindo, mas ele não era o mesmo. E trazendo uma aplicação para nós aqui hoje, quantos de nós estamos nesse cenário? Estamos seguindo, estamos cumprindo com as nossas obrigações, como igreja estamos caminhando, vemos ao culto, servimos como liderança, somos voluntários em alguma área, temos responsabilidades, desenvolvemos essas responsabilidades. Isso é bom, glória a Deus pela sua vida, amém? Tenho vivido uma vida reta diante do Senhor. Timóteo não estava caído no seu caráter, ele estava vivendo uma vida reta. E hoje nós estamos nesse cenário, fazendo tudo bonitinho, como deveria ser. Mas a pergunta é: como está o seu coração? Como está aí dentro? Será que você continua queimando como antes? Será que você continua amando como antes? Será que você continua apaixonado como antes? Será que dentro de você existe algo, existe um fervor, como existia antes? Deixa eu te falar uma coisa, não é só sobre chegar, mas como chegamos. Exemplo disso, a igreja de Éfeso. O anjo fala à igreja de Éfeso, o Senhor fala ao anjo da igreja em Éfeso. E começa na carta de Éfeso elogiando. Conheço as tuas obras, tenho visto o seu trabalho, tenho visto que vocês têm cumprido, que vocês têm combatido aqueles que são más. Vocês têm seguido pela verdade. E o Senhor começa elogiando a igreja em Éfeso. De repente diz assim: mas tenho algo, vocês deixaram o primeiro amor. Ou seja, estava tudo normal na igreja de Éfeso, estava tudo bonitinho na igreja de Éfeso. Eles estavam cumprindo com o combinado, Lucas. Eles estavam fazendo o que precisavam fazer, eles estavam cumprindo a escala, eles estavam seguindo os regimentos, eles estavam seguindo na missão. Mas aí Deus fala com eles: olha, mas cadê o coração? Porque às vezes a gente anda tão ocupado que a gente deixa o coração no caminho e nem percebe. Isso é em todas as áreas da nossa vida. Às vezes você anda tão ocupado nas suas demandas domésticas que você já deixou o coração de pai e nem viu. Talvez você já deixou o coração de mãe e não viu. Talvez você já deixou o coração de esposa e não viu. E você continua cumprindo o combinado, mas aqui dentro está diferente. Talvez olhando de forma estereótica, estava tudo certo com Timóteo, ele estava seguindo, ele estava cumprindo, ele estava fazendo o que o seu pai espiritual, Paulo, direcionou. Mas eu acredito que o Senhor revelou a Paulo, o Senhor revela a Paulo: olha, Timóteo não está tão bem. E Timóteo escreve essa carta linda de 2 Timóteo, falando: olha, meu filho amado, ou seja, Timóteo, eu te amo. Você é precioso para mim, Timóteo. Eu tenho falta de você, eu estou com saudade de você. Eu quero te ver para você me alegrar. Timóteo, eu lembro das suas lágrimas. Timóteo, eu tenho orado por você. Timóteo, eu lembro da sua fé não fingida. Mas Timóteo, reaviva o dom que está em ti. Ou seja, Timóteo, você recebeu algo precioso, algo existe dentro de você, de um valor imensurável. O Senhor te confiou algo, existe uma medida dentro do céu, dentro de você, que precisa ser ativada, reavivada, manifesta.
Deixa eu te falar uma coisa, talvez se Paulo estivesse aqui nessa noite, eu não sei se ele iria nos chamar de filho muito amado. Eu não sei se ele falaria que estava com saudade de nós. Mas talvez se Paulo estivesse aqui nessa noite pregando, talvez essa seria a centralidade da mensagem de Paulo. Reaviva o dom que há em ti. Ou seja, ativa-nos. Reaviva o dom que há em ti. Faça viver o que está aí dentro. Reacenda a chama no seu coração. Ativa-nos, volte a amar. Volte a queimar por Jesus. Volte a se apaixonar por Ele. Deixa eu te falar uma coisa, meu amado. Quando falta a paixão, tudo vira uma obrigação. Anota isso no seu caderninho para você lembrar. Se você está num lugar de obrigação com Deus, é porque acabou a paixão. Quando falta a devoção e o amor, tudo se torna um peso. Na falta do amor, tudo é pesado. Olha, eu tive a oportunidade de conhecer uma família um tempo atrás. E essa família tinha uma pessoa acamada, uma pessoa da família estava acamada. E numa das visitas que eu fiz lá nessa casa, eu conseguia ver no rosto daquele homem que cuidava ali da sua companheira. Eu via que ele estava sofrendo. Sabe, eu olhava para ele, eu via que ele estava sofrendo. Eu olhava para ele, eu via que não estava fácil. Mas sabe, eu olhava para ele e eu via uma tristeza pela situação, mas ao mesmo tempo uma alegria em servir. Sabe por quê? Não era fácil, mas havia muito amor. Onde há amor, não há peso. E eu vi aquele homem com sua vida toda comprometida em servir a sua companheira. Os seus sonhos pararam, a sua vida parou, tudo parou. Mas ele estava ali, realizado. Triste com a situação, mas com o coração disposto a servir. Porque ele amava. Onde há amor, não há peso. E da mesma forma nós podemos transicionar isso para a nossa vida com o Senhor. Deixa eu te falar uma coisa, se está pesado caminhar com Jesus, se está pesado servir Jesus, se está pesado se manter em obediência ao Senhor, talvez o problema é que está faltando amor. Talvez você precise olhar para dentro de você e falar: como que eu estou aqui, Jesus? Será que eu estou amando como antes? Será que eu estou te querendo como antes? Mais e mais, Jesus, me faz queimar mais. Que essa seja a nossa oração, Jesus. Mais do que eu te amo hoje, eu quero te amar mais e mais, mais do que eu te amei ontem. Eu quero te amar. Você pode levantar suas mãos e cantar isso? Mais do que eu te amei ontem, mais do que eu te amo hoje, eu quero te amar mais.
mais do que eu te amei ontem, mais do que eu te amo hoje. Deixa te amar mais e mais. Ah, Jesus. Ah, Jesus, nós queremos manter o coração em Ti, Jesus. Queima mais, me deixa te amar mais e mais, e mais do que eu te amei ontem, mais do que eu te amo hoje, me deixa te amar mais, mais e mais. Mais do que eu te amei ontem, mais do que eu te amo hoje, me deixa te amar mais, mais e mais, e eu vou me esvaziar pra você. Tudo em mim ganhar, eu vou me esvaziar pra você. Tudo em mim ganhar. Reaviva no Senhor. Ah, Jesus. Ah, Jesus. Ah, Jesus. Sabe, como eu disse, eu vejo que talvez o que fez Timóteo não ser o mesmo, talvez o que fez Timóteo ao longo da sua jornada perder um pouco do coração, deixar de queimar como antes, deixar de se mover como antes. Como eu disse, Timóteo estava num contexto muito difícil, num cenário muito desfavorável. Mas sabe, eu vejo que o que tem nos tirado desse lugar de manter um coração, de manter um fervor dentro de nós, sabe, não tem sido os dias difíceis. Na verdade, eu acho que no nosso contexto, o dia difícil, ele até te aproxima do altar. Sabe, eu não sei você, mas na maioria das vezes os dias difíceis nos aproximam do altar. Sabe, eu sinto que existe algo que tem acessado a igreja nesse tempo, que é, nós temos nos acostumado.
Sabe, nós temos nos acostumado e por acostumar nós desvalorizamos. E por desvalorizar nós banalizamos. Pastor, o que é isso? Nós acostumamos com a ideia de que o Senhor colocou algo em nós. Nós acostumamos com a ideia que nós temos algo de Deus. Nós acostumamos com a ideia de sermos chamados por Deus. Nós acostumamos com a ideia, quando alguém chega e fala, homem de Deus, para mim está normal. Nós acostumamos com a unção que carregamos. Nós acostumamos com o que o Senhor liberou sobre nós. Nós acostumamos com os dons que recebemos. Sabe, eu vejo que esse lugar de se acostumar nos leva para um lugar de não valorizar, porque, está tudo normal. É só mais um culto. É só mais uma conferência. É só mais um arrepio. É só mais uma palavra profética. É só mais uma mensagem. É só mais uma oração. Eu quero te dizer que nós precisamos sair desse lugar, de um lugar onde nos acostumamos. Porque eu quero te dizer que se Jesus está envolvido, não é só uma oração, não é só uma unção, não é só uma palavra profética, não é só um culto, não é só um derramar. Porque aonde Jesus está, nada é comum. Sabe, nada é comum, cara. Não tem como se acostumar, não tem como chamar de comum aquilo que é extraordinário. A Bíblia fala em Coríntios que nós somos como tesouros, como vasos de barro, contendo um tesouro. O vaso é comum, mas o que está dentro do vaso não é comum. Eu sou comum, o Lucas é comum, a Mari é comum, mas o que a Mari carrega não é comum. O que a Carol carrega não é comum. Sabe, olhando de fora nós somos todo mundo vaso de barro, mas aqui dentro nós carregamos algo de um valor imensurável. Sabe, nós precisamos voltar a valorizar o que está em nós, cara. Quantos aqui acreditam que você recebeu a medida do céu, você recebeu um dom do céu? Valorize o que você recebeu, cara. Amém, valorize. O primeiro processo do reavivar é valorizar. É entender a importância daquilo que está em nós. O que o Senhor te entregou é precioso. Por isso não troque o dom que o Senhor derramou sobre a sua vida pelos prazeres dessa terra. Não troque o dom que o Senhor te entregou pelas coisas terrenas e passageiras. Não troque o dom que o Senhor te entregou pelo pecado ou por coisas que tem te assediado. Não troque. Porque deixa eu te falar uma coisa, tudo vai passar. Mas aquilo que Ele colocou em nós é eterno. Porque Ele é eterno, os céus são eternos e as coisas do céu são eternas. Sabe o que tem de gente, cara, abrindo mão do dom que o Senhor te confiou por coisas pequenas. Mas sabe, o Senhor nos chama nessa noite, reaviva o dom que há em ti. Reaviva aquilo que você recebeu do Senhor. Reaviva a unção. Reaviva o chamado. Reaviva o propósito. Reaviva o profético. Reaviva aquilo que está aí dentro. Vamos voltar a queimar, cara. A palavra reaviva, no seu significado, ela traz 3 outras palavras. De novo ou novamente, viver e fogo. Então, quando Paulo está falando para Timóteo, reaviva, ele está falando, faça viver novamente. E se fosse dar um tema para essa mensagem, seria esse: faça viver. Faça viver o que está aí dentro.
Faça viver novamente o que o Senhor te entregou, cara. Pastor, não tem como. Eu errei, eu arrebentei com tudo, eu acabei com tudo. Ei, aquilo que o Senhor te entregou está aí. Pode estar inativo, mas está aí. Amém? Deus não te tomou aquilo que Ele te entregou. Sabe por que Ele não te tomou? Porque Ele sabia que um dia você ia voltar. E um dia tudo iria ser restaurado. Pastor, eu vivi um tempo lá atrás que eu era um homem de oração. Eu orava 2 horas por dia. Mas eu caí, agora acabou. Acabou não. O homem de oração continua aí dentro. Por fora está um bar quebrado. Mas aí dentro existe algo de valor. Pastor, eu era profeta, eu falava, as coisas aconteciam, mas acabou. Acabou não. Continua aí dentro. Está sendo reavivado hoje. Pastor, eu era evangelista e eu chegava e falava de Deus em qualquer lugar, as pessoas se convertiam. Pastor, Deus me confiou isso, eu já ganhei muitas almas, mas agora acabou. Acabou não. O barro pode ter, mas existe algo aí dentro. E o Senhor está reavivando hoje. O Senhor está reavivando hoje. Fazer viver, queimar novamente, queime novamente. Faça as brasas voltarem a arder, reacende a chama. Traga vida ao fogo. Traga vida ao fogo, traga vida ao fervor que existe dentro de você, cara. Sabe, quando falamos de reavivar, o reavivar acontece em 2 cenários. Reavivar, para mim reavivar algo, eu preciso que alimentar. Não adianta eu achar que aquilo que Deus me deu vai viver sem eu cuidar, sem eu alimentar, não vai, cara. O dom que está dentro de você precisa ser alimentado todos os dias. Sabe, volte a alimentar. Pastor, eu tenho uma palavra, volte a alimentar essa palavra. Pastor, eu tenho um propósito, volte a alimentar esse propósito. Volte a orar, volte a chorar, volte a ir para o secreto. O problema é que a gente recebe um toque de Deus numa conferência e a gente fala, não, agora acabou. Recebi, pronto, não. É responsabilidade nossa manter vivo aquilo que o Senhor nos entregou. É responsabilidade minha pôr lenha no fogo. Era responsabilidade do sacerdote manter o fogo aceso, colocar todos os dias lenha no fogo. A responsabilidade é nossa, alimentar o fogo. Além de me alimentar, olha, precisamos colocar em movimento aquilo que está dentro de nós, cara. Eu acho que eu falei isso aqui semana passada. A palavra diz que do meu interior fluirão rios de águas vivas. Existe algo que nasce dentro de mim e se move para fora. O dom que o Senhor te entregou precisa ser exercitado. Ei, volte a se mover, cara. Volte a se mover. Ah, pastor, mas agora eu estou vivendo um outro tempo da minha vida. Deixa eu te falar. O problema nosso é que a gente é muito assim, né? Ah, pastor, lá atrás eu vivi intensamente para o Senhor, mas agora eu estou focando na minha carreira. Meu amado, não existe isso não, senhor. Você interromper algo em Deus para iniciar algo seu, você vai me desculpar, isso não existe, isso não é de Deus, cara. Pastor, lá atrás eu era intenso no meu ministério, mas agora eu interrompi porque eu vou cuidar da minha família. Não existe isso não, cara. Já parou para pensar se eu interromper aqui para me cuidar da minha família? Sabe, nós estamos vivendo uma atualidade da igreja muito assim.
Deixa aqui quietinho que Deus me entregou, porque eu vou fazer a minha vida pessoal. Deixa eu te falar uma coisa. A Bíblia fala: buscar em primeiro lugar o reino dos céus, e todo o resto, todas as outras coisas serão acrescentadas. É nesse lugar que eu vou viver, é nesse lugar de viver o propósito de Deus, de fruir, de me mover naquilo que o Senhor me entregou, que a minha família vai ser salva, e que minhas finanças vão ser acertadas, e que o meu casamento vai ser estruturado, e que os meus filhos vão ser edificados. Amém. Nós temos que parar com essa besteira, cara. Está fluindo algo ali da guitarra. Temos que parar com essa besteira. Eu vou parar aqui para não. Desenvolva o dom que há em ti. Desperta o dom que há em ti. Coloque em movimento o dom que há em ti. Olha, existe uma linguagem na igreja que é sobre o novo. O novo de Deus vai acontecer. Deixa eu te falar, o novo de Deus já aconteceu. O problema dessa ideia é que todo mundo fica atrás de um novo. Ano que vem vai acontecer algo novo. Deixa eu te falar uma coisa. Nós precisamos sair do lugar do algo novo e começar a andar no lugar do renovo. O algo novo é uma expectativa de algo que pode acontecer. O renovo é gerando vida naquilo que já aconteceu, naquilo que o Senhor já me deu, naquilo que já está em mim. Então Deus não fala para Timóteo: olha, aguarda aí, algo novo vai acontecer. Mas Paulo fala para Timóteo: olha, Timóteo, reaviva o que já está aí dentro. Pastor, eu estou querendo uma unção nova. E sabe o que Deus está querendo? Reavivar a unção que Ele já te entregou. Pastor, eu estou buscando um dom novo. Mas o que o Senhor está querendo é reavivar o dom que Ele já te deu. Pode receber algo novo? Pode. Mas Deus só vai te confiar o novo depois que você passar por um renovo. Porque Deus, Ele não quer substituir o que Ele já te deu. Ele pode sim te dar uma coisa nova, não para substituir o que você recebeu, mas para agregar naquilo que você recebeu. Por isso a palavra é sobre renovar. Renova o que está aí dentro. Gere vida no que está aí dentro. Sabe, às vezes nós estamos buscando tanta coisa aqui fora. Paulo fala para Timóteo: o que está em ti. Você já parou para pensar que tudo que você precisa já está dentro de você? Já parou para pensar? Tudo que você precisa já está aí. Vamos dar uma resposta, vamos nos mover. 4:10, servir uns aos outros de acordo com o dom que cada um recebeu, como bons administradores da multiforme graça de Deus. Sabe o que você precisa entender? O que o Senhor colocou em você é para servir o outro. Amém? O que o Senhor colocou em você é para servir o outro. Talvez você vai pensar: eu estou precisando de algo e Deus me deu algo diferente. Mas não é sobre você, é sobre o próximo. Servir uns aos outros,
com o dom que cada um recebeu, com a medida que cada um recebeu, com a porção que cada um recebeu. Deixa eu te falar, existe alguém precisando do que você carrega. Existem feridos precisando da cura que o Senhor te entregou. Existem famintos precisando do pão que você carrega. Existem pessoas presas que vão ser soltas com a chave que está em você, através da sua vida. Amém. 11. Se algum irmão prega, fale com quem comunica a palavra de Deus. Se pregue, não pregue de você, pregue como alguém que comunica aquilo que Deus está falando. Se alguém serve, sirva conforme a força que Deus provê. Se é para pregar, seja um porta-voz do que Ele está falando. Se é para servir, não sirva na sua força, mas sirva na força dEle. Ele te deu um dom. Nós vamos reavivar esse dom. Mas olha, é Ele que sustenta esse dom. Não sirva pelos seus braços, sirva na força dEle. De maneira que em todas as atitudes Deus seja glorificado, mediante Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o pleno domínio por toda a eternidade. Amém. Amém. Reaviva o dom que há em ti. Deixa eu te falar uma coisa. Essa casa precisa do que o Senhor te confiou. A sua família precisa do que o Senhor te confiou. Essa geração precisa do que o Senhor te confiou. Olha essas cadeiras vazias, olha. As pessoas que vão estar sentadas aqui estão aguardando a manifestação daquilo que o Senhor colocou dentro de você. Amém? Ei, reaviva. Reaviva. Volte. Volte a queimar, volte a se mover. Amém.